tem a ver com esse tema aqui, revolução afetiva, né? Que eu ensino numa faculdade lá em João Pessoa, a Faculdade Cidade Viva, né? Sou professor de filosofia no curso de teologia lá de João Pessoa, uma faculdade ligada à Igreja Batista. E um dos tópicos que eu trabalhei durante 4 semanas foi sobre teorias de gênero, homossexualidade, revolução afetiva, etc., né? E aí, em conversa, em diálogo com Jason e companhia, a gente decidiu que o tópico significativo para passar para vocês é esse sobre revolução afetiva. Por quê? Porque, primeiro, é um tópico que vocês vão ver diz respeito à minha e à sua vida. Tá? Todos nós, o que a gente vai falar aqui, todos nós estamos incluídos. E esse debate, tal como os meios de comunicação colocam, como até muitas vezes a própria igreja coloca, ele é mal posicionado. Tá? Tem algo de estrutural por trás, e é isso que a gente quer ver aqui nessa tarde. E aí, minha gente, eu queria começar com uma história de um cidadão chamado Yuval Noah Harari. É só os próximos 2 slides que tem letras pequenas, tá? Não se preocupe. Yuval Noah Harari, ele escreveu um livro chamado Sapiens, A Breve História da Humanidade. Esse livro fez um sucesso estrondoso. E ele escreveu outro livro chamado Homo Deus. E nesse Homo Deus, ele conta uma história no capítulo 7, chamado Revolução Humanista, que eu queria contar para vocês essa história, né? Ele diz o seguinte, ó: suponha que em 1300, em alguma cidadezinha inglesa, uma mulher casada se sinta atraída pelo vizinho e faça sexo com ele. Ao se esgueirar de volta para casa, sua mente dispara. O que significa isso? Por que fiz isso? Foi bom ou foi ruim? O que eu fiz implica no que diz respeito a mim? Faço isso novamente. Para responder a essas perguntas, suponha-se que a mulher deveria ir ao sacerdote local, se confessar e pedir orientação ao Santo Padre. O sacerdote era bem versado nas Escrituras e os textos lhe revelariam exatamente o que Deus pensava sobre o adultério. Com base na palavra eterna de Deus, o sacerdote poderia determinar, além de toda dúvida, que a mulher cometera um pecado mortal, que, se não penitenciasse, acabaria no inferno e que tinha de se arrepender imediatamente, fazer uma doação de 10 moedas de ouro para a próxima cruzada, não comer carne nos próximos 6 meses e fazer uma peregrinação ao túmulo de São Thomas Becket, em Canterbury. E não é preciso lembrar que não poderia recair em seu terrível pecado. Vamos imaginar a cena. A mulher adultéria, lá no medievo, lá no ano 1300, e o que é que acontece? Como é que ela sabe o que ela fez? Quem é que dá significado moral ao que ela fez? Quem dá significado moral ao que ela fez é o sacerdote. E o padre vai lá nas Escrituras e diz: o que você fez é condenável, o que você fez é errado. Agora, diz Yuval Noah Harari, vamos supor, minha gente, que essa mulher seja transportada para o século XXI. E no século XXI a gente lida com a outra situação. Qual é a situação? Assim, quando quer compreender o significado de um caso que esteja tendo, uma mulher moderna mostra-se muito menos propícia a aceitar cegamente o julgamento de um padre ou de um livro antiquado. Em vez disso, preste atenção agora, ela examinará seus sentimentos com cuidado. Se eles não estiverem muito claros, ela irá procurar uma amiga para tomar um café e abrir o seu coração. Se as coisas ainda permanecerem vagas, ela irá ao terapeuta e lhe falará sobre isso. Teoricamente, o terapeuta moderno preenche o lugar que cabia ao sacerdote medieval, e já é um clichê surrado comparar as duas profissões. Mas na prática, há um enorme abismo que os separa. O terapeuta não possui um livro sagrado que define o bem e o mal.
Quando a mulher termina de contar a história, possivelmente o terapeuta irá perguntar em voz afetuosa: bem, e como você se sente em relação ao que aconteceu? Você tem aí uma mudança significativa de paradigma. Qual a mudança significativa de paradigma que a gente está vendo aqui, minha gente? A mudança é, se em 1300 você cometia adultério, você ia a algo que é externo a você, você ia num quadro de referências que não estava no seu coração, você ia num quadro de referências que lhe era externo, e esse quadro de referências ia apontar se o que você fez foi bom ou mal, certo ou errado, se você deveria repetir aquilo ou não. Mas agora as coisas mudaram. Se você faz algo e você está confuso sobre o algo que você fez, você não vai mais a um quadro de referência que lhe é externo. Você não vai mais a algo que diga isso é certo e isso é errado. Você vai consultar os seus sentimentos. Você vai consultar o seu coração. E quando você vai a alguém que vai lhe ajudar a entender como é que você se sente com relação ao que aconteceu, né? A grande questão que essa pessoa vai fazer não é lhe dar um norte moral, não é lhe dar um norte de certo e de errado, nada disso. Essa pessoa, ela vai querer saber como é que você se sente em relação ao que aconteceu. O que é que a gente tem aí, minha gente? A gente tem aí uma mudança de paradigma. A gente tem aí uma mudança de visão de mundo. A gente tem aí uma mudança de como a gente enxerga a nossa relação com os nossos sentimentos, tá? Então, é por isso que quando a gente está falando de teorias de gênero e esse tipo de estrutura, essas questões não dizem respeito apenas a uma certa moralidade contra outra moralidade. O que a gente está falando aqui diz respeito a algo muito mais profundo, conforme a gente vai ver agora. O que a gente diz respeito a algo de como a sociedade ela está se estruturando, como a vida contemporânea está se estruturando, como as identidades na vida contemporânea estão se estruturando. E para pensar isso, eu queria utilizar dois autores lá da filosofia. O primeiro é um cidadão chamado Charles Taylor. Ele escreveu um livro chamado As Fontes do Self. E nas Fontes do Self, Charles Taylor, ele vai dar uma definição que vai ser muito útil para a gente essa tarde. Olha como é interessante, minha gente. Vou denominar os bens de ordem superior desse tipo de hiperbens, isto é, bens que não apenas são incomparavelmente mais importantes do que os outros, como proporcionam uma perspectiva a partir do qual esses outros devem ser pensados, julgados e decididos. Bruno, o que é que Charles Taylor ele falou aí? Charles Taylor ele disse que nós todos temos aquilo que ele chama de bens. O que é bens? Bens é aquilo que você... É uma virtude que você gasta sua energia, gasta seu tempo e gasta seus talentos. Isso são bens, tá? E aí, os bens de qualquer pessoa, eles não estão em pé de igualdade. Eles não estão hierarquizados da mesma forma. Eles estão hierarquizados de forma vertical, não horizontal. E aí, o que é interessante? A gente vai ter desses bens, uns a gente vai colocar como sendo mais importantes do que outros. Uns a gente vai colocar na escala superior, outros na escala inferior. E o hiperbem é aquele que a gente coloca de forma superior. É aquele bem que a gente acha muito importante. É aquele bem que a gente acha acima de todas as coisas. Por exemplo, um cristão pode botar Deus como seu hiperbem. Por exemplo, uma outra pessoa não cristã pode botar a sua honra como seu hiperbem. Cada pessoa vai pegar o seu mapa moral, cada pessoa vai pegar a sua identidade e vai definir os hiperbens de forma diferente. Então, de acordo com Taylor, o bem é aquilo que eu vou investir tempo, recurso e energia, e ele vai organizar como é que eu vou ver todos os outros bens que eu tenho. Como é que eu vou ver todas as outras virtudes que eu tenho? Como é que eu vou ver o que é o certo e o errado? Eu vou ver a partir desse óculos do hiperbem que eu vou colocar na cara. Eu vou ver a partir desse óculos do hiperbem
Que é com ele que eu vou dizer quais são os bens menos importantes, quais são os mais importantes. Quais os que eu vou gastar minha energia, quais os que eu não vou gastar minha energia. Além disso, esse bem, ele vai dar sentido à minha existência, ele vai dizer para onde é que eu devo caminhar. Ele vai dizer como é que deve ser a minha vida, ele vai dizer para onde é que eu devo ir, ele vai dizer o que é que eu tenho que reprimir, ele vai dizer o que é que eu tenho que dar vazão. Tudo isso é organizado, de acordo com o Taylor, a partir de um hiperbem. Então o hiperbem é isso, ele é esse espaço moral. E dentro desse espaço moral, o que é que vai acontecer, minha gente? O hiperbem, ele vai pegar todas as outras virtudes. Pensa numa pessoa que colocou a honra como seu hiperbem. Então ele vai colocar a vergonha muito próxima do seu hiperbem. Porque como a honra é o seu grande hiperbem, ele não pode passar vergonha. A vergonha é algo terrível para ele. Então a vergonha fica ali muito próximo, né? É algo do seu hiperbem. Se ele coloca Deus como seu hiperbem, então é óbvio que obedecer a Deus é uma virtude que ele vai levar em consideração, a ponto de negar-se a si mesmo, né? Então o seu próprio bem-estar ele pode negar em termos de obedecer a Deus. Por quê? Porque obedecer a Deus vai ser um hiperbem, vai ser um bem mais próximo daquele hiperbem que ele elegeu para organizar o mapa moral dele. Tá? E tudo aquilo que for negativo, que se colocar entre eu e o meu hiperbem, vai ser visto de forma negativa. Tudo aquilo que não deixar eu alcançar ou eu florescer o meu hiperbem, vai ser visto de forma repreensível. De Charles Taylor, é assim que a gente organiza o nosso mapa moral. Aí, minha gente, olha dois exemplos que Taylor dá aqui. Ó. Posso ver a realização expressiva como algo incomparavelmente mais valioso que as coisas corriqueiras que todos desejamos na vida. Mas vejo amar a Deus ou buscar a justiça como algo em si mesmo incomparavelmente superior a essa realização. Uma distinção qualitativa de ordem superior segmenta os bens que são eles próprios definidos em distinções de ordem inferior. Percebe aqui? Charles Taylor disse: se eu colocar a justiça como o meu hiperbem, então os outros bens, o que tiver mais próximo de justiça, vai ser algo que eu vou colocar como um bem de ordem superior. O que tiver afastado da justiça, vai ser algo que eu vou colocar de ordem inferior. Se eu colocar, por exemplo, Deus, o que estiver próximo de Deus vai ser de ordem superior, o que estiver distante de Deus vai ser de ordem inferior. Se eu colocar, por exemplo, a minha autorrealização expressiva, tudo que estiver próximo dessa autorrealização, como os meus afetos, etc., eu vou colocar lá em cima, e aquele que for contra os meus afetos, eu vou colocar lá embaixo, de Charles Taylor, que é assim que a gente organiza o nosso mapa moral. Então vamos pensar no primeiro ponto, minha gente. Vocês entenderam o que é hiperbem? Vocês entenderam que a gente organiza as nossas vidas morais a partir de hiperbens? Vocês entenderam que a gente olha para os valores da vida, a gente olha para os bens da vida e a gente não vê todos eles da mesma maneira. A gente vê aquilo que a gente elege pelo hiperbem e a partir do hiperbem a gente hierarquiza as coisas. A gente hierarquiza a forma como a gente leva a existência da gente. É assim que a gente faz. Agora vamos pensar no segundo filósofo que eu disse que ia trabalhar com vocês. E vocês vão ver onde é que isso vai dar na Revolução Afetiva. Alasdair MacIntyre, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Depois da Virtude. E o que diz nesse livro Depois da Virtude? Só posso responder a pergunta o que devo fazer se souber responder a pergunta de que história ou histórias estou fazendo parte. Por quê, minha gente? Porque para MacIntyre, todos nós somos seres narrativos. Por exemplo, se eu perguntar quem é Bruno Ribeiro, é impossível responder essa pergunta sem contar uma história, sem contar uma narrativa. Por exemplo, Bruno Ribeiro, ele faz doutorado em filosofia na UFRN. Não estou perguntando o que é que você faz, estou perguntando quem é Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro, ele é filho de Mônica e Valdênio. Não estou perguntando quem são seus pais, estou perguntando quem é Bruno Ribeiro. Olha, Bruno Ribeiro, ele é professor de filosofia do ensino médio e do ensino... Não, estou perguntando qual é a sua profissão. Entende que eu não tenho como responder isso se eu não contar uma história sobre mim?
eu não consigo responder, né, a pergunta, o que eu devo fazer, ou quem sou eu, se eu não responder de que história eu faço parte. E aí, a história que eu conto, ela sempre vai me dar um norte. Ela sempre vai contextualizar as minhas ações. Deixa eu falar isso, explicar isso melhor para vocês, né? Alasdair MacIntyre, ele dá um exemplo. Suponha, minha gente, que você esteja na parada de ônibus, você está ali esperando o ônibus lá na UFRN, você está lá na parada, e alguém chega para você lá na UFRN e diga assim, o nome do pato selvagem é XYZ, e diz lá o nome em latim do pato selvagem. Aí você olha para a pessoa e você não está entendendo nada. Perceba, você entendeu exatamente o que a pessoa disse, mas você não está entendendo o que é que está acontecendo. Sim, o que é que tem a ver o nome do pato selvagem ser isso? Agora, vamos contar uma história a partir dessa micronarrativa? Suponha que essa pessoa, ela veio do departamento de psicologia lá da UFRN, e ela foi estimulada a vencer a sua inibição, dizendo, a primeira pessoa que tu encontrar na parada de ônibus, tu diz a primeira coisa que vem na tua cabeça. Nem que ela seja maluca. Faz sentido agora ou não faz o que ela fez? Faz. Aí ela viu você é a primeira pessoa que ela encontrou, e ela disse a primeira coisa que veio na cabeça dela. Ou vamos contar outra história? Suponha que ela veio da biblioteca e confundiu você com um colega dele, que ele estava estudando na biblioteca. E aí vocês estavam procurando o nome do pato selvagem e não acharam. Mas aí quando ele chega perto de você, diz, o nome do pato selvagem é esse. Agora faz ou não faz sentido? Ou então suponha que ele seja um membro lá da KGB, né? E ele está passando uma senha e diz, o nome do pato selvagem é tal, e espera uma resposta de você. Perceba, por que agora isso fez sentido? Fez sentido porque eu botei uma narrativa maior. Fez sentido porque eu relacionei essa história com uma história mais ampla, com uma visão de mundo maior. Aí faz sentido eu dizer o nome do pato selvagem. Então, Alasdair MacIntyre, ele vai dizer que a identidade da gente é exatamente isso. Como nós somos seres narrativos, não é à toa que as escrituras, pode olhar, você não abre a Bíblia e tem escrito, não faça isso, adore só a Deus, etc. Não tem exatamente isso, não é isso que está lá em Gênesis. Você abre lá em Gênesis, ele começa contando uma história. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você abre lá os 10 mandamentos, ele começa contando uma história. Antes dos 10 mandamentos ele diz, lembra que eu te tirei lá do Egito, assim. Nós somos seres narrativos. Narrar uma história faz parte da gente. E isso, vai dizer Alasdair MacIntyre, é importantíssimo para a nossa identidade. Vai dizer MacIntyre, a identidade pessoal é exatamente aquela identidade pressuposta pela unidade do personagem que a unidade da narrativa requer. Sem tal unidade, não haveria protagonistas sobre os quais se pudesse contar histórias. Olha como é interessante, minha gente. A gente conta histórias sobre a vida da gente. Mas quando é que a gente passa a não ver sentido na vida? Vai dizer MacIntyre, quando a história da gente não passa a ter sentido. Quando a história da gente, ela passa a não fazer sentido nenhum. Quando a gente perde aquilo que MacIntyre vai chamar de unidade narrativa. A gente conta histórias sobre a vida da gente, a gente conta histórias sobre quem nós somos, e aí a história de quem nós somos, ela é que dá sentido à vida da gente. Quando a gente perde isso, a pessoa diz, minha vida acabou o sentido. Por quê? Porque ela não vê mais qual é a narrativa mais ampla que ela está conectada. É assim que a gente vive na existência. Então, na contemporaneidade, o que é que a gente faz? Vamos pensar agora nesses dois filósofos, MacIntyre e Charles Taylor. Um diz que a gente elege um hiperbem e outro diz que a gente conta a vida da gente a partir de uma narrativa. Quando você pega os dois, como é que funciona a identidade contemporânea? Ela é uma narrativa também. A gente conta uma história sobre quem nós somos, sobre o que é a sociedade, sobre o que é o mundo. E na contemporaneidade, a narrativa apresenta a forma de como você chegou ao hiperbem. Na contemporaneidade, aliás, em qualquer época da vida, mas na contemporaneidade principalmente, se você quiser saber qual é o hiperbem que está sendo valorizado na sociedade, perceba quais são as histórias que estão sendo contadas. Se você quiser saber
qual é o grande hiperbem que a sociedade elegeu para colocar em primeiro lugar, transformando no seu hiperbem, dê uma assistida nos filmes e perceba quais narrativas estão sendo contadas, como elas estão sendo contadas, o que é que elas realçam. Aí você vai descobrir qual é o hiperbem na contemporaneidade. Tá? Mas vocês não precisam ir até agora escutar as músicas para ver, porque eu vou dar uma palhinha para vocês. Qual é o hiperbem, o grande hiperbem da contemporaneidade? Perceba, a gente elege um hiperbem e elege uma narrativa. O grande hiperbem da contemporaneidade, disse um filósofo chamado Hegel, em 1832, ele disse, o princípio do mundo moderno é a liberdade da subjetividade. O grande hiperbem da contemporaneidade, o grande bem que a gente coloca sobre todas as coisas, que a gente começa a contar uma história, diz respeito à nossa subjetividade, diz Hegel. Como assim, Bruno? Deixa eu explicar para vocês a partir de outra citação de Yuval Noah Harari. A religião humanista cultua a humanidade e espera que esta assuma na peça o papel que era de Deus no cristianismo e no islamismo e que cabia às leis da natureza no budismo e no taoísmo. Enquanto tradicionalmente o grande plano cósmico emprestava um significado à vida humana, o humanismo inverte os papéis e espera que as experiências dos humanos deem significado ao grande cosmos. De acordo com o humanismo, os humanos devem extrair de suas experiências interiores não apenas o significado da própria vida, mas também o significado de todo o universo. Qual é o grande hiperbem, Bruno? O que significa dizer que a subjetividade está no centro? Significa, meus irmãos, que o grande hiperbem da contemporaneidade é as nossas experiências interiores. As experiências subjetivas dos sujeitos, eles são o grande hiperbem que nós elegemos para pegar o nosso mapa moral e organizar os outros bens em torno dele. Nosso hiperbem. Tá? Então, perceba, isso não afeta simplesmente uma pessoa ou outra. Isso afeta tudo. Isso afeta a teologia, isso afeta a igreja, isso afeta as empresas, isso afeta a mídia, isso afeta a sociedade, isso afeta as músicas, isso afeta o cinema, isso afeta tudo, é afetado quando esse hiperbem é colocado em primeiro lugar. A subjetividade, vai dizer Harari. E isso começou com um cidadão chamado Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu um livro chamado Emílio, ou da Educação. E Rousseau, nesse livro, um filósofo francês, ele estava dizendo como é que deveria, agora na modernidade, a gente, pedagogicamente, como é que a gente deveria agora ensinar. E aí, Rousseau, num dos trechos do livro, ele diz o seguinte, nas profundezas do meu coração, traçadas pela natureza em caracteres que ninguém pode apagar, só preciso consultar a quem, minha gente? A mim mesmo, a respeito do que quero fazer. O que sinto que é bom, é bom. O que sinto que é ruim, é ruim. Não é assim na pedagogia contemporânea? Você não coloca o aluno no centro do processo educacional e tem que fazer com que a sala de aula gire em torno do sujeito? Você não coloca a pessoa agora no centro e você quer que, a partir dos afetos dele, a partir das emoções dele, a partir de como ele veja o mundo, as coisas girem em torno dele. Foi isso aqui que começou, foi com isso aqui que começou com Jean-Jacques Rousseau. Isso aqui que o Guilherme de Carvalho e outras pessoas chamam de revolução afetiva. Então, a nossa subjetividade, as nossas experiências emocionais são aquilo que a gente elegeu como o grande hiperbem da contemporaneidade. E aí, minha gente, é interessante, Harari, em outro trecho do livro, ele diz, para a maioria dos psicólogos, somente os sentimentos humanos são autorizados a determinar o verdadeiro significado das nossas ações. Quem é que diz que o que você fez é certo ou que você não fez é certo? Pergunta um psicólogo. O que é que ele aprende? Ele aprende que ele não pode se intrometer na subjetividade dos agentes. Ele não pode se intrometer na subjetividade dos sujeitos.
Ele tem que tirar lá da exterioridade algo para ver como é que a pessoa ela se conecta com ela mesma, etc, etc. Mas você não pode chegar para a pessoa e dizer isso é errado ou isso é certo. Por quê? Porque é algo externo a você que você está colocando na pessoa. E não é isso assim? Tipo, você para pensar como tudo a gente intercala em termos dos nossos sentimentos. Né? Quando sei lá, uma pregação boa. Não é uma pregação boa. É aquela que eu me sinto bem. É aquela que me traz um bem-estar subjetivo. É aquela que mexe com minhas experiências afetivas. E um amar? Bom, um amar é aquela que eu não me sinto bem. É aquela que não me disse nada em termos de experiências subjetivas. Eu saí e não senti nada. Quando é que uma aula é boa? Bom, uma aula é boa quando mexe nos meus afetos. E quando é que uma aula não é boa? Bom, uma aula não é boa quando ela não mexeu com o meu afeto. Todas as nossas experiências, ela é o grande critério pelo qual a gente julga coisas externas. É o grande critério pelo qual a gente julga bens externos. Os bens que tiverem mais próximos desse hiperbem, que é esse expressivismo moral, a gente vai valorizar. Os bens que estiverem mais distantes do expressivismo moral, a gente vai ver como algo negativo. É por isso que você já tentou pedir conselho a alguém na contemporaneidade? Você tentou, né? Se você for igual eu ou igual qualquer ser humano, você tentou. E aí, o que é que a pessoa diz? O que é que teu coração diz? Siga o teu coração. Siga aí o que é que você acha? O que é que você está sentindo? Mas como é que você se sente com relação a isso? Igual o Yuval Noah Harari colocou lá no começo do Homo Deus, né? Esse é o grande critério pelo qual a gente julga o mundo contemporâneo. Tal cultura, disse Charles Taylor em outra obra chamada Ética da Autenticidade, viu um movimento de muitas faces que se poderia chamar subjetivação, isto é, o centro das coisas cada vez mais no sujeito e de várias maneiras. Coisas que um dia foram estabelecidas por alguma realidade externa, lei tradicional, digamos, ou a natureza, agora são referidas como nossas escolhas. É interessante, minha gente, esse tópico aqui que o Taylor levanta. Por quê? Vamos pensar no medievo. Suponha que no medievo você tem um homem e ele tem atração por outro homem, na Idade Média ou na Antiguidade. Né? Para ele, não seria problema nenhum ele negar o que ele sente, ele negar os afetos dele, ele negar aquilo que tinha no coração dele. Por que, Bruno, não seria problema? Porque o hiperbem dele é outro. O hiperbem, no medievo, era a cultura da honra. E aí, e contra essa cultura da honra, e a homossexualidade era vista como algo vergonhoso. Então, não custava nada ele negar aquilo que ele sentia em prol desse hiperbem, que é de como a sociedade ia ver ele. Ele vivia com isso a vida inteira dele, ele não via problema, ele via como algo normal, ele não era reprimido, pelo contrário, ele achava que ele realmente tinha que reprimir isso. Mas agora inverte as coisas, porque essas coisas foram invertidas. Né? A nossa cultura agora, como hiperbem, é a subjetividade, é aquilo que você sente. Então, você negar o seu coração e os seus afetos, você negar as suas inclinações, é visto como uma forma completamente terrível. Você não pode fazer isso. É o hiperbem. Você vai negar-se a si mesmo, você não pode fazer esse tipo de coisa. E aí, a gente está disposto a fazer o que for preciso para a gente dar vazão às nossas inclinações. Se eu tiver, sei lá, isso afeta não somente relações homoafetivas. Eu posso estar num relacionamento heterossexual. E nesse relacionamento heterossexual, se eu não estiver me sentindo mais bem, se eu não estiver me sentindo mais que eu sou feliz, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá e pego 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, ou seja quanto for, e vou lá e corto. Porque o importante é eu ser feliz. Esse é que é o importante. É essa subjetividade. E coisas que um dia a gente
colocou a lei externa, coisas que um dia a gente fez, não, eu faço isso porque Deus me disse isso, ou eu faço isso porque a lei natural me disse isso, ou eu faço isso porque a sociedade me diz isso. A gente agora coloca como escolha dos indivíduos, a gente coloca agora como escolha das pessoas. Né? Aí Taylor diz, minha gente, com isso, subjetivismo moral, quer dizer a visão de que as pessoas, as posições morais não estão de forma alguma baseadas na razão ou na natureza das coisas, mas são em última instância adotadas por cada um de nós, porque nos encontramos atraídos por elas. Nessa visão, a razão não pode julgar disputas morais. Olha como é interessante. Como a gente colocou a subjetividade em primeiro lugar, você já teve dificuldade de dizer para uma pessoa que o que ela faz é errado? Você já se sentiu tolhido assim, tipo, você dizer para... Você está conversando, a pessoa vem lhe pedir conselho, ela está adulterando, ou algo que, na visão de mundo cristão, não é um padrão moral. Você já teve vergonha de dizer, isso que você faz é errado? Por que foi que você teve vergonha? Você teve vergonha porque você pensa, e nós enquanto sociedade, a gente tem uma sociedade que pensa que as disputas morais, elas são escolhas dos indivíduos. Não existe mais um mapa moral que a gente pode, de forma racional, dizer isso aqui é o certo e o errado. Não tem isso. É o indivíduo. E como é a escolha é sagrada na contemporaneidade. E como a escolha é sagrada, a gente não pode dizer que é como se a gente estivesse mexendo com Deus. Como se a gente estivesse mexendo com religião. Religião é algo sagrado, Deus é algo sagrado. O que a gente agora coloca como algo sagrado? As escolhas dos indivíduos. E a escolha é sagrada e ninguém mexe com o sagrado. Há uma dificuldade de se mexer com o sagrado. Por isso que a gente tem uma dificuldade de dizer, você está errado. Né? A gente faz outras coisas. Por quê? Porque a gente tem medo de ofender. E o que significa ofensa, minha gente? Ofensa significa que a pessoa fez uma escolha moral dela e a gente não quer, se sente um pouco reprimido e dizer que aquela escolha moral que ela fez, ela não é correta. Então, a gente tem nas redes sociais, na mídia, em todo lugar, o que a gente tem no final das contas? A gente tem um sistema organizado em torno da nossa subjetividade. A gente tem todo um sistema organizado para nos agradar, para nos maravilhar, para fazer com que a gente seja completamente realizado, para nos fazer feliz. Não é assim? Você não acorda com essa mensagem? Acredite que a felicidade existe e que você merece ser feliz. Tenha um bom dia. Talvez não seja tão assim, mas às vezes tem um solzinho ali e tal. Não é assim que acontece? Aí você pergunta, mas Bruno, quer dizer que as nossas experiências, as nossas subjetividades, elas não têm papel nenhum? É óbvio que elas têm. Deus nos criou seres subjetivos. Deus nos criou seres afetivos. Deus nos criou seres com experiências morais. O primeiro livro do Ocidente, na história da filosofia, a falar sobre os afetos, foi um livro de um cidadão chamado Santo Agostinho. Ele escreveu uma obra chamada Confissões. Pela primeira vez um filósofo falou em primeira pessoa. E pela primeira vez um filósofo falou aquilo que ele sentia. Então, no cristianismo, você tem espaço para os afetos. Você tem espaço para as nossas experiências subjetivas. Você tem espaço para tudo isso. Mas qual é o problema? O problema é que quando a gente coloca os afetos como nosso grande hiperbem, a gente desorganiza o nosso mapa moral. Aquilo que era para a gente amar em primeiro lugar, diz Agostinho, a gente ama em último. Aquilo que a gente era para amar em último, a gente ama em primeiro. Então a gente desordena, a gente bagunça os nossos afetos. A gente começa a se amar demais e a gente começa a amar o outro de menos. É isso que a gente começa a fazer. Né? Então há um espaço para os afetos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz, se for para estar de forma ardente, se for para viver dessa forma, é melhor que se case. Ou seja, Paulo diz, em tempos de perseguição, não case, mas se casar não está fazendo nada de errado. E se você quiser dar vazão a essa inclinação aí, case, não tem problema. Agora perceba, o conselho de Paulo estava dentro de um mapa moral.
Você não fazia nada de errado se você desse vazão àquela inclinação. Tem contextos morais que a gente tem que dar vazão à nossa subjetividade. Mas tem contextos morais que não. Tem contextos morais que a gente tem que reprimir mesmo. Tem contextos morais que é pra gente se sentir ruim mesmo. A gente peca, irmão, não é pra gente estar se sentindo bem, não. É pra gente estar se sentindo um miserável, pecador, chorar diante de Deus, etc. Pra gente estar se sentindo um lixo. Às vezes, porque a gente peca, a gente faz coisa errada, a gente faz coisa ruim. Então, essa cultura do bem-estar, essa cultura de que sempre você tem que se sentir bem, ela é uma armadilha. Ela é uma cultura da armadilha, né? O centramento subjetivo inverte a direção da imaginação moral. De onde, minha gente? De fora para dentro do indivíduo. Ou seja, é a partir de dentro que eu olho e julgo o mundo. Não é o mundo e as categorias externas do mundo que vai julgar os meus sentimentos. Os meus sentimentos é que julgam o mundo, né? Então, esse tipo de coisa de você merece, você pode, o importante é você, etc, 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 né? Ele inverte a relação das coisas muitas vezes. Ele inverte a relação de como a gente vê Deus, de como a gente vê a igreja, de como a gente vê o nosso casamento, de como a gente vê as nossas relações. Porque, mais uma vez, tem um contexto que a gente pode dar vazão às nossas subjetividades. Agora, quando você pensa no casamento, por exemplo, que o casamento, irmãos, é uma instituição mais moral do que afetiva até. O casamento, irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas assim, a humanidade inteira sabe isso que eu vou contar para vocês. O casamento, irmãos, tem uma hora que a paixão acaba. O casamento tem uma hora que aquela química toda acaba. O casamento tem uma hora que tudo aquilo que a gente sente no namoro acaba. E o que é que fica, Bruno? O que fica é o compromisso. O que fica é a promessa. O que fica é o voto. É por isso que as escrituras dizem, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Por quê? Porque as escrituras levam a sério a palavra da gente. Se a gente prometeu, a gente tem que cumprir. E a promessa, ela é maior do que os nossos sentimentos. Porque o sentimento, irmão, vai e vem, depende do que a gente comeu no jantar. O sentimento vai e vem, depende de como a gente está se sentindo naquele dia. Agora a promessa fica. Por isso que o Senhor Jesus, ele fez promessas para a gente. Aí ele termina o livro de Apocalipse, uma promessa belíssima. Ele diz que aquele que disse que vem é digno de confiança. Você pode confiar no caba, sabe? Porque ele disse que vem, então ele vem mesmo. Ele cumpre a palavra dele, é uma promessa, né? Não depende daquilo que ele sente. O casamento é uma instituição fortemente baseada em promessas, compromissos, votos e não no bem-estar dos indivíduos. Porque quando ela é baseada no bem-estar dos indivíduos, a gente tem o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? Números alarmantes de divórcios. Por que os números alarmantes de divórcios? Porque os indivíduos querem se sentir bem e não cumprir com as suas obrigações morais. Então aí é o de dentro que julga o de fora. Não o de fora, mas que julga o de dentro, né? Isso ataca a arte. Se você pergunta a Aristóteles num livrinho chamado A Poética o que é arte, Aristóteles vai dizer arte é mímese. Arte é imitação de realidades exteriores. Se você pergunta a Shakespeare o que é arte, ele vai dizer arte é quando eu imito algo que é externo a mim. Eu imito as boas coisas da ordem da criação. Isso é arte. Agora, se você pergunta a alguém na contemporaneidade o que é arte, ele vai dizer, arte é autoexpressão. Arte é como eu me expresso. Aí por isso que você entra no MASP, ou em qualquer museu, aí você começa a olhar aquilo e não entende nada, né? Você só bota uma vassoura, sei lá, cabeça para baixo, aí você fica, meu Deus do céu, o que significa isso, meu pai? E você não entende o que está acontecendo ali. Por que você não entende o que está acontecendo ali? Porque a pessoa tentou expressar os sentimentos subjetivos dela, né? E a arte não é para você comunicar com a realidade externa, não é para se fazer entender, é para se fazer expressar. Agora, é claro que a arte também tem um olhar do artista, ela tem um aspecto subjetivo.
mas ela tem um diálogo forte com a mímese, com o aspecto objetivo, com imitar alguma coisa boa. Então, você pega um livro de Shakespeare, e as obras de Shakespeare são maravilhosas. Você pega uma obra de Shakespeare, e aí você vai ler Hamlet ou etc., você vê lá que Shakespeare, ele sempre tentava imitar as coisas tal como elas deveriam ser. Como assim, Bruno? Por exemplo, você tem suicídio na obra de Shakespeare, mas o suicídio está colocado no contexto que você vê que aquilo é negativo. Você tem numa obra de Shakespeare chamada Otelo, uma parte lá que um personagem, ele estraga o casamento e a vida dele por uma questão de ciúmes. E você lendo Shakespeare, você vê claramente que aquilo é negativo, que você não pode ser daquela forma. Por quê? Porque a arte era mímese de coisas externas a gente. Agora você vai assistir uma coisa, ler um livro, etc., e parece que não há moralidade nenhuma emergida ali. E se você perguntar ao artista por quê, ele vai dizer porque a arte é autoexpressão. Porque se você assina aqui como Deschamps, você assina em 1917 um negócio e diz que é arte, isso é arte. Quem define o que é arte sou eu. Não tem algo externo, não é o Belo que define o que é arte. Não é algo externo a mim mesmo. Quem define o que é arte é eu. Se eu digo que isso é arte e pronto, e acabou. É assim que se vê. E aí tem um problema que C.S. Lewis traz num livro chamado Abolição do Homem. Um livrinho fino maravilhoso de C.S. Lewis, que ele vai discutir essas questões que eu estou trazendo para vocês, já lá no começo do século XX, quando ele vai analisar um livro didático, que ele já estava ali vendo, no começo do século XX, o que é que estavam ensinando para as crianças, né? E aí tem uma hora nesse livro que o C.S. Lewis, ele vai trazer uma coisa que é bem interessante. Para os sábios de antigamente, o problema fundamental era como moldar a alma à realidade. E a resposta era conhecimento, autodisciplina e virtude. Para a ciência aplicada, o problema é como subjugar a realidade aos desejos humanos. E a solução é uma técnica. Bruno, eu não entendi. Como assim? O ponto aí que C.S. Lewis notou é o seguinte, minha gente. Você pega os sábios de antigamente e eles sempre estavam querendo adequar o indivíduo a uma ordem exterior ao indivíduo. Você que se adapta ao mundo, não é o mundo que se adapta a você. Então você que se adapta à realidade, não a realidade a você. É por isso que eu dei o exemplo de Yuval Noah Harari. A mulher, ela tentava se adaptar ao quê? Uma realidade externa. Ela cometeu adultério, ela vai no padre, o padre disse que era errado, ela acreditava que era errado e tentava não fazer aquilo de novo. Por quê? Porque era errado. Então havia um critério moral externo que ela tentava se adaptar. Não é isso que acontece na contemporaneidade. Na contemporaneidade, se eu nasci X, mas eu quero ser Y, eu vou ser Y. E aí eu tenho toda uma ciência aplicada, eu tenho uma técnica que vai satisfazer os meus afetos. Porque o desejo na contemporaneidade, ela triunfa sobre a natureza. O desejo na contemporaneidade triunfa sobre a realidade. O desejo na contemporaneidade triunfa sobre aquilo que a natureza me deu. Triunfa sobre as minhas vontades. É a minha vontade, as minhas inclinações acima de todas as coisas. Porque a gente elegeu isso como o nosso hiperbem. Então, por isso que, como é que funciona, minha gente? A gente enxerga o mundo como uma tela em branco. A gente enxerga o mundo, minha gente, como algo que a gente vai projetar os nossos desejos, as nossas felicidades e as nossas realizações. O mundo é uma tela em branco, sem nenhum mapa moral, sem nenhum certo e errado, sem absolutamente nada, e eu é que pinto qual é o mapa moral do mundo. Eu é que digo se aquilo é bom e se aquilo é ruim. Eu, no final das contas, como é que eu decido meus dilemas morais? Eu decido pelo aquilo que eu penso, né? E aí você tem coisas como você é incrível, mesmo carregando feridas que quase ninguém sabe. Quem já se sentiu confortável por uma mensagem assim, né? Por quê? Porque o mundo, ela é essa grande tela em branco que é você o artista. Não tem um artista exterior a você. Você é o artista do mundo e você é que vai lá e pinta a sua narrativa. Você é que vai lá e constrói a sua narrativa. É por isso que eu não sei se você já ouviu aquela frase, tipo, o importante não é a chegada, o importante é a caminhada.
Por quê? Porque você é que constrói, as experiências é que são importantes. Vocês já viram o que significa hoje realizar um sonho? Realizar um sonho significa satisfazer experiências subjetivas. Nada contra quem viaja. Tipo, eu viajo. As pessoas viajam. Tipo, um monte de gente viaja. Mas vocês já viram por que é que o grande sonho, a grande razão de ser da nossa existência é viajar? Por quê? Porque a gente não aguenta o trabalho, né? É dose o trabalho. E aí, o que é que a gente quer? A gente quer pegar as nossas identidades subjetivas e fazer com que elas passem por experiências incríveis. E quanto mais experiências, melhor. Quanto mais experiências... Você já viu gente na contemporaneidade que diz assim, tu é louco, vai namorar uma pessoa? Não, você tem que experimentar. Porque aí trata, nas palavras de Bauman, né? Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, trata o amor como se fosse uma mercadoria, né? Você tem que experimentar para você saber o que é que presta. Né? Como se fosse uma mercadoria que você sai testando, porque o que é que o capital nos dá, minha gente? O capital nos dá uma série de opções e a gente entra no supermercado e escolhe. Tem um monte de biscoito lá e a gente escolhe. Então, isso aí não é negativo não, em termos de objetos e de mercadoria, não é negativo não. Ruim é quando a gente começa a fazer isso com as pessoas, aí é negativo. Ruim é quando a gente traz, diz Bauman, as relações do capital para as nossas relações afetivas, aí é negativo. E aí quem é que vai, né? Vocês já viram, tipo, amizades que duram enquanto durar a afetividade. Amizade que dura enquanto durar o não me faça raiva. Amizade que dura enquanto durar o não pise no meu calo. Esse tipo de coisa, né? Na década de 60, 70, teve um psicanalista, um psicólogo, e ele também trabalha com psicanálise, chamado Philip Riffe, que ele publicou um livro, foi até traduzido no Brasil, chamado O Triunfo da Terapêutica. E ele já começou a perceber aquilo que ele já chamava de o homem psicológico. Né? E ele disse uma frase que é interessantíssima nesse livro, O Triunfo da Terapêutica. Ele disse ele disse o seguinte, ó, treinados para ser incapaz de sustentar satisfações sectárias, o homem psicológico não pode ser suscetível ao controle sectário. O homem religioso nasceu para ser salvo. O homem psicológico nasceu para ser agradado. A diferença foi estabelecida há muito tempo, quando o eu creio, o clamor do asceta, perdeu lugar para o eu sinto, a ressalva do terapêutico. E se o terapêutico deve vencer, certamente que o seu guia espiritual secular será o psicoterapeuta. Então, perceba, a pessoa está com... ela está se sentindo bem, ruim, etc. Em termos de que se sentir ruim? Em termos das experiências subjetivas dela. Se as experiências subjetivas dela estiverem boas, mas o mundo estiver caindo, para ela está tudo bem. O casamento dela desmancha, mas se ela tiver, sendo sincera com ela mesma, tá tudo bem. Outro dia eu assisti um vídeo no vídeo a pessoa ia falar uma coisa e ela começava falando exatamente, parecia que ela leu riff. Porque ela começava falando o seguinte, primeiro, por que eu estou fazendo isso aqui? Aí ele disse, eu não posso negar os meus sentimentos. Eu não posso negar os meus sentimentos. Né? Então esse homem psicológico, ele quer ser o quê? Agradado, e você tem toda uma estrutura do mundo para agradar ele. Essa estrutura do mundo é na igreja, essa estrutura do mundo é na universidade, essa estrutura do mundo é nas empresas, essa estrutura do mundo é nas escolas, essa estrutura do mundo permeia todo mundo, né? Nossos sentimentos são partes integrantes de nossa definição mais original e primordial do bem. Se o bem viver é definido em parte segundo certos sentimentos, então ele também pode soltar suas amarras e afastar-se dos seus códigos éticos tradicionais. Vocês entenderam? Se os meus sentimentos dizem, se eu me sinto bem, aquilo que eu aprendi, aquilo que me é externo, aquilo que a sociedade disse para mim, eu posso fazer o quê com as amarras? Vocês já viram aquele negócio de se sentir mais leve consigo mesmo? Se sentir mais light? A cultura do diet? É isso.
Ninguém quer peso. Ninguém quer compromisso. Ninguém quer você dar... Cada um quer cuidar da sua própria vida. Ninguém tem coragem de dizer que nem Paulo, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Por quê, irmãos? Porque isso exige compromisso. Ó, eu dizer para as pessoas serem meus imitadores, isso exige, irmãos, isso exige voto. Eu estou me comprometendo com os irmãos, dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ó, isso é um compromisso que eu faço. Mas o que é que a gente diz? Não, ó, ninguém deve olhar para ninguém. Cada um tem as suas próprias vidas. Por quê? Porque se eu piso na bola, eu não me comprometi. Tem um psicólogo que é muito interessante, o pseudônimo dele, né, Theodore de Rumplin. Ele escreveu esse livro, Podres de Mimados, as consequências do sentimentalismo tóxico. E ele disse, o único grande pecado da contemporaneidade, qual é? A hipocrisia. A única coisa que você não pode ser é você dizer alguma coisa e fazer outra. Por isso que eu não me comprometo com mais nada, eu não digo mais nada, eu fico calado, porque eu não quero compromisso, eu não quero peso, eu não quero dar a minha palavra. Eu quero ser eu mesmo, eu quero que só eu me julgue, então quem é que me julga? Só Deus me julga, ninguém mais me julga. Essa é a cultura da afetividade, né? Isso é chamado, Taylor e outros chamam de expressivismo romântico. Porque no lugar de você celebrar valores como honestidade, cuidado e virtude, você celebra novos valores, tipo o afeto, o seja fiel a você mesmo, né? O se você quer, você pode, o seja fiel a si, você não deve satisfação para ninguém, né? E quando a gente olha para as escrituras, irmãos, a gente deve satisfação ao corpo de Cristo, a gente deve satisfação à comunidade, a gente deve satisfação às pessoas, a gente deve satisfação a um monte de gente, mas ninguém quer dar satisfação a ninguém. Por quê? Porque essa não é o hiperbem que foi eleito. E se não é o hiperbem que foi eleito, não é a grande virtude que foi eleito. É por isso que uma socióloga chamada Eva Illois, ela deu uma entrevista no El País, interessante, que eu li recentemente, né? Esse que eu estou falando é o contexto, por exemplo, né? Isso aqui eu só falei do contexto, tá, irmãos? A gente está caminhando para o final. Eu só falei para o contexto onde eu abordo teorias de gênero a partir desse contexto aqui que eu falei para vocês. Mas a Eva Illois, ela escreveu um livro chamado Amor nos Tempos de Capitalismo. Um livro traduzido, a Eva Illois, como eu disse para vocês, é uma socióloga israelense. E aí, ela deu uma entrevista no El País, né? E ela começou a notar como essa cultura dos afetos entrou em todas as instâncias da sociedade. Entrou nas igrejas, entrou nas empresas, entrou em tudo. Essa cultura do bem-estar, essa cultura do se sentir bem, etc, etc. E a Eva Illois, em um determinado ponto da entrevista no El País, ela disse uma coisa significativa sobre as nossas relações afetivas. Olha o que a Eva Illois diz. A cultura homossexual está na vanguarda em relação à heterossexual. A superação das proibições e das normas que regem as relações, a multiplicação e a brevidade dos encontros sexuais ou a reafirmação do indivíduo no prazer erótico são formas sociais inventadas ou aperfeiçoadas pelos homossexuais. Os heterossexuais têm se limitado a seguir os homossexuais. Perceba o ponto aqui como é interessante, minha gente. O ponto que a Eva Illois tocou é o seguinte. Há dois tipos de relações conjugais. E esses dois tipos são julgados a partir dos nossos relacionamentos afetivos. Qual o primeiro tipo? Um primeiro tipo é que você proíbe determinadas coisas, é que você não quer que determinadas coisas sejam multiplicadas, você não pode multiplicar parceiros, você proíbe algumas coisas, os encontros não podem ser breves, você casou para a vida toda. Mas existe uma outra lógica de relacionamento. E qual é a outra lógica de relacionamento que, vai dizer a Eva Illois, a revolução sexual trouxe na década de 60? A outra lógica de casamento diz respeito à brevidade dos encontros sexuais, reafirmação do indivíduo no prazer erótico,
a superação de proibições, a multiplicação e a brevidade dos encontros. Aí olha como é interessante, minha gente. Eva Illouz diz que os heterossexuais, eles se limitam a seguir essas normas aqui. E ela não está errada não, porque é verdade. Você pega o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento de namoro ou qualquer outra coisa e você julga ele em termos de quê? Em termos desses padrões aqui adotados pela revolução sexual. Em torno não de padrões como virtudes, como o ser fiel ao outro mais do que a si mesmo, como negar-se a si mesmo, como na alegria e na tristeza, na saúde, você não vai... essas virtudes você joga para debaixo do tapete. Existem outras virtudes, existe um compromisso de você com você mesmo. Afinal, ninguém está sentindo as coisas que você sente, né? Ninguém sabe como é a sua vida, ninguém sabe quão difícil era o seu relacionamento, ninguém sabe esse tipo de coisa. E Bruno, quais são as consequências disso? Quais são as consequências de você colocar como hiperbem a nossa subjetividade, o nosso expressivismo moral? Primeiro que a sociedade ela fica líquida e utilitária. Isso aí já é um ponto que vai dizer esse sociólogo que eu disse a vocês, Bauman. Como o outro tem que... Eu me relaciono com o outro, irmãos, em termos de uso, daquilo que ele pode proporcionar para mim bem-estar, o que é que eu faço? Eu uso. Eu uso igual uso capital. Então, como é que você entra no site da Amazon e a Amazon, de forma maravilhosa, ela bota para você escolher ali os produtos, né? Você tem um aplicativo aqui de livro, e eu boto ali, eu fico escolhendo os produtos. E aí, os caras inventam uma coisa chamada Tinder. Qual é a lógica do Tinder? Você já viu qual é a lógica do Tinder? Você pega, e da mesma forma que um produto, ó. Da mesma forma, tão utilitário quanto, vai dizer Bauman. E aí, como eu estou usando, é óbvio que esse relacionamento é líquido. É óbvio que o grande critério de durabilidade dele é como eu me sinto. E a partir do momento que eu me sentir mal, aí o fulano até já sabe como eu sou, né? Se me sentir mal, então, ó, acabou, comigo não tem boquinha, eu sou assim mesmo, etc, etc, etc. Não existe mais algo externo, né, que eu possa julgar os meus relacionamentos. Além disso, como eu tenho que ser fiel a uma voz interior, existe uma estrutura do mundo que não quer que isso aconteça. Você já viu essa coisa chamada lugar de fala? O que é o lugar de fala? Só quem pode falar sobre as experiências que você vive é você. Ninguém pode falar sobre aquilo que você viveu, aquilo que você sente, aquilo como você é. Ninguém pode, somente você pode falar sobre aquilo. Por isso que a gente vai para uma sociedade que valoriza a subjetividade, aí você vê coisas como lugar de fala. Porque só quem pode falar sobre aquilo é quem viveu aquilo, né? Não existe algo, o sentir a dor do outro, esse tipo de coisa não existe, né? Aí, geralmente, quando eu aponto isso, o pessoal os irmãos gostam de, muitas vezes, colocar tudo em política, né? Gosta de dizer, isso é esquerda, isso é direita, isso é não sei o quê. A pessoa começa a falar, a pessoa já começa a julgar, né? Se o cara está falando de esquerda ou de direita, né? Aí vê a pessoa dizendo lugar de fala, falando contra lugar de fala, então é de direita. Falando, você não pode ser fiel às escrituras, você tem que ser fiel a si mesmo e depois a uma dessas ideologias, né? E Mark Lilla, ele vai dizer, sobre essa questão do lugar de fala. Mark Lilla, ele escreveu um livro maravilhoso chamado Progressista do Ontem e do Amanhã. Esse livro foi lançado há uns 2 anos atrás aqui no Brasil. E ele vai dizer, quanto mais obcecado com a identidade pessoal os liberais de campo se tornam, menos inclinados ficam a se envolver no debate político racional. Por quê? Você já notou isso? Quanto mais inclinado a gente fica na gente mesmo, quanto mais voltado para a gente mesmo, mais aquilo que nos ofender a gente já trata com ignorância, a gente já trata com violência, a gente já trata com brutalidade. A gente não fala mais, discute de forma racional.
a gente discute na base dos afetos. E qual é o problema, Bruno? O problema é que quando você discute na base dos afetos, não tem ninguém que eleve a você acima dos seus afetos. A razão, irmãos, que Deus nos deu é justamente para nos elevar acima dos nossos afetos. Mas quando o grande critério é os afetos, a coisa se torna incomunicável. Por que se torna incomunicável, Bruno? Se torna incomunicável porque não tem nada que nos eleve acima da gente. Tem um filósofo chamado Thomas Nagel, ele escreveu um livro, A Última Palavra, que é uma defesa da razão, ele diz justamente isso. Se o critério for subjetivo, não tem nada objetivo que vá dizer que aquilo é certo ou aquilo é errado, né? Além disso, a gente valoriza muito essa coisa. Os choques agora não são baseados na razão, são baseados na raiva e na empatia. Esse filósofo escreveu um livro chamado Against Empathy, né? Tipo, contra a empatia. E qual era a ideia? O que é que ele estava notando? Ele estava notando como, às vezes, a empatia, ela é uma bússola moral, que pode nos comprometer. Como assim, Bruno? A gente sente tanto a dor do outro, a gente sente tanto a injustiça do outro, que a gente não pensa racionalmente, a gente só pensa em termos de extremo. Quem é que faz isso com a gente? Você vê alguém sofrendo na sociedade, você se coloca tanto na posição dele que você não consegue mais enxergar as nuances, você não consegue mais enxergar, você só consegue enxergar de forma extrema, você só consegue enxergar de forma preto ou branco. É isso que o Paul Bloom vinha fazer quando a gente bota a subjetividade em primeiro lugar, quando a gente julga uma situação a partir dos nossos mapas morais. Os dois últimos problemas, minha gente: colapso da estrutura psíquica sobre a carga de autovalidação expressiva. Vocês já notaram, né, o número, vai dizer o Yuval Noah Harari no livro Sapiens, o número de pessoas que estão atentando contra a própria vida, que estão se suicidando, é gigante. É uma das maiores causas de morte do mundo. Uma das maiores causas de morte do mundo, vai dizer o Yuval Noah Harari, não é a fome, não é a guerra, não é a doença. Uma das maiores causas de morte no mundo é indivíduos que atentam agora contra a própria vida. É indivíduos que agora se matam, por isso que a gente tem o Setembro Amarelo, etc. Aí Harari faz uma outra observação que é interessante. Mas na Idade Média, uma das maiores causas de morte no mundo não era o suicídio. A pessoa tinha 10 filhos, desses 10, via 6 morrer e ela não atentava contra a própria vida. A pessoa tinha 15 filhos, desses 15 via metade definhar de fome e ela não atentava contra a própria vida. Sabe por quê? Porque tinha algo exterior a ela que dava significado para a vida dela. Sabe quem é que diz isso? Harari. Harari, esse cara que eu estou citando, é um ateu, tá? Esse Yuval Noah Harari, um grande escritor israelense ateu, historiador da Universidade de Oxford. Então, ela tinha algo que era externo, que dava sentido à vida dela. Agora, quem é que tem que construir o sentido da nossa vida? É a gente mesmo. E aí, o que é que a gente faz, minha gente? A gente colapsa. A gente colapsa porque quando a gente vai para dentro da gente mesmo, não tem sentido lá. Quando a gente vai ouvir a voz interior, a gente só escuta um silêncio. Porque não tem algo aqui interior, que consiga preencher a gente, não. Que consiga redesenhar o mapa moral do mundo, não. Eu, por exemplo, quando eu digo, né? Estou fazendo doutorado em filosofia. Sabe por que eu valorizo isso e as pessoas valorizam isso? Porque a sociedade valoriza isso. É algo externo a mim que valoriza isso. Por isso que eu valorizo. Mas se fosse para eu simplesmente dizer isso tem valor porque eu dou valor, é óbvio que aquilo não ia ter valor. Se fosse simplesmente para dizer é porque eu valorizo o que tem valor, é óbvio que não ia ter valor. E é óbvio que todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Por isso que a gente tem uma sociedade extremamente frágil em termos psíquicos. A gente tem uma sociedade que está o tempo todo buscando reconhecimento emocional. A gente tem uma sociedade do bem-estar que se comprometeu com esse paradigma e aí ela está sofrendo as consequências disso. Queria encerrar com uma citação de Schaeff, no livro chamado Verdadeira Espiritualidade. Esse teólogo e filósofo cristão, ele diz o seguinte: o homem, tendo se colocado no lugar de Deus como centro do universo,
constantemente tende a voltar-se para dentro ao invés de para fora. Ele faz de si mesmo o ponto final da integração do universo. Isso é a essência de sua rebelião contra Deus. Para Deus, isso não é um problema, pois quando ele se volta para si mesmo, ele é trindade. Mas quando me volto para dentro de mim, não há com quem eu me comunicar. E assim, cada homem em si mesmo é exatamente como um minotauro de chifres, preso na solidão pessoal de seu labirinto em Creta. Essa é a tragédia do homem. Quando se volta para dentro, não há ninguém ali para responder. Vocês entenderam a tragédia do homem? Quando ele se volta para os seus sentimentos, não há ninguém ali para responder a ele, para se comunicar com ele, para dizer que aquilo que ele faz é o certo e o errado. Quando ele se volta para dentro, ele só escuta um silêncio que é terrível. E como aquele silêncio é terrível, muitas vezes, ele colapsa psicicamente, ele colapsa emocionalmente, ele colapsa porque ele não é Deus. Deus não tem esse problema porque Deus é trino. Mas eu e você, a gente precisa responder a uma realidade exterior a gente. Eu e você, a gente precisa responder a algo que é exterior a gente. Eu agradeço aos meninos aí pela oportunidade, etc. E que o Senhor Deus nos abençoe. Esse é Danasco.